Nós adoramos uma comemoração, né? Brasileiro é muito bom nisso, gente. As nossas comemorações são as melhores. Quando vem pessoas do estrangeiro aqui se apresentar no Brasil, eles ficam chocados com a nossa energia, e ficam mesmo. Porque muitas vezes você vê show internacional, por exemplo, assim, outros, né? Em outras paragens, e as pessoas são super contidas, né? A gente não, a gente é uma energia, é uma troca, é uma alegria. Gente, até hoje a gente fica gritando, é tetra, não é? Não saímos de lá, até hoje a gente grita aí, termina uma atividade, é tetra. Gente, pelo amor de Deus, a gente é muito festivo, muito festivo. Então essa coisa da celebração, a gente entende perfeitamente. Do ceiar, do festejar, de celebrar, isso é uma coisa nacional, a gente não tem dificuldade nenhuma de entender isso. Quando a gente pensa então no símbolo da ceia, algumas coisas vêm assim mais claras na nossa mente. Por exemplo, sempre, por mais simples e singela que seja a casa de uma pessoa, mesmo que ela faça um churrasco na ceia, esse churrasco ela vai pôr uma travessa, ela vai pôr uma toalha, a melhor toalha que ela tiver. Ela vai organizar as coisas, vai deixar de um jeito mais bonito, porque é a ceia de Natal. Então a ceia, esse momento, ele também vem, sabe, cheio dessa magia de você, como se você estivesse esperando alguma coisa. Esperando não só seus convidados, porque a gente sabe também que isso também é nosso brasileiro. Às vezes você nem é muito amigo daquela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa não tem família aqui. Ficou, não conseguiu viajar, tá trabalhando, tá de plantão, e ela ficou. A família viajou toda e a pessoa ficou. Você não aguenta, você vai chamar aquela pessoa para ceiar na sua casa. Não, nossa, e você vai comprar uma lembrancinha ainda, nem que for um cacau show, qualquer coisa. Vamos lá para casa, né? Por quê? Porque a gente já tem isso nosso de acolher as pessoas, né? Então, esse banquete, ele chama para partilha. Então você vê que ele já está intrínseco nele essa magia do reino, da comunhão, da fartura, da celebração. E você nunca pensa em você pedir uma ceia para você. Vai fazer uma ceia linda aqui, enorme para mim. Só se você tiver com muito sério, problemas muito sérios, de verdade, sabe? Tá alguma coisa muito rachada em você e você tá vivendo essa experiência. Porque senão é a partilha, você, né? Quer a roupa bonitinha, quer etc, né? A comida, banquete, essas coisas, era sempre sinal de aliança. Então é dito lá desde o Velho Testamento sobre esses momentos, né, de partilha, né? Então, por exemplo, a gente vai ter lá em Êxodo, quando a aliança no Sinai, e diz que, né, Moisés viu a Deus, eles desceram e beberam, celebraram isso, né? Há também uma passagem em Isaías que fala sobre o banquete messiânico, que ele diz o seguinte, Isaías 25. Isaías escreve o tempo da salvação como um grande banquete, preparado pelo próprio Deus. Um banquete, abre aspas, um banquete de carnes suculentas, vinhos refinados. Ele destruirá a morte para sempre. O que Jesus veio e rompeu? Ele não falou que ele era a vida, ele era abundante, que realmente ele vence a morte, né? Ele sai depois de 3 dias e mostra o corpo dele ressuscitado. Mostra isso pra gente, né? Que a morte realmente não é o que a gente estava imaginando até o momento. Não é assim, né? Então esse banquete, essa celebração, ela representa também hospitalidade. Então a gente não falou da casa arrumada, sua árvore está posta, suas luzinhas já estão brilhando, está tudo bonitinho, né? Então essa questão de partilhar aquilo que você tem faz parte da justiça do reino. A partilha faz parte da justiça do reino. Então o banquete também representa isso. A gente tem na última ceia Jesus vivendo essa experiência da partilha com os seus discípulos. E ele fala, eu quero viver essa Páscoa com vocês. No caso é a Páscoa, Jesus era judeu, então ele estava comemorando uma festa que para nós muda o significado, mas está dentro ainda do espectro. Por quê? Porque Jesus vem celebrando a Páscoa com os seus, celebra a saída da escravidão do Egito, celebra o que é a liberdade, o agir de Deus na nossa vida.
Então tem algumas coisas na mesa de Pêssar que é característico. Então sempre vai ter o pão ázimo, que é um pão sem fermentação, não vai ter nada levedado, ou seja, não vai ter a maravilhosa cerveja, não terá. Por quê? Porque nada que leve um tempo muito grande para preparar pode ter na festa de Páscoa. Por quê? Porque não vai representar uma fuga. Como que você vai, né, pão de fermentação natural, 12 dias fermentando, não tem. Fermentando, não tem leveduras, nada disso, porque foi uma saída. Ou seja, o agir de Deus na nossa vida às vezes pede presteza, para que a gente note o agir dele e vá. Então Jesus, nesse momento, a gente pode falar que foi uma transição. A gente pode falar que foi uma transição, porque a gente não vem construindo aqui que todos os símbolos, eles foram se transformando através do tempo, através das culturas e de como que isso foi se dando. A Páscoa de Jesus, se a gente for, esticar ela, assim, pensar nesse momento de partilha, Jesus também institui nela ali a partilha do pão. Ele fala, esse pão é minha carne, eu estou fazendo isso para que vocês levem para sempre. Esse vinho aqui é o meu sangue, que eu vou derramar para salvar todos vocês. Então, quando ele coloca isso como um marco da vida dele aqui na terra, ele também nos chama a fazer, e ele fala isso: a partir de agora você vai fazer isso em minha memória, e você vai levar isso adiante. A gente muitas vezes leva só o rito, né? O símbolo disso, de uma partilha de mesa, mas ele está pedindo o quê? Que nós encarnemos aquilo que ele fez. Tanto que lá com os discípulos de Emaús, que estão indo embora, ele já foi crucificado, eles estão meio perdidos ali, né, meio desconsolados. Jesus começa a explicar como um viajante, começa a conversar com ele: o que aconteceu? Eles não estão sabendo, Jesus morreu, foi crucificado. Ele fala: não estou sabendo não, me conta aí. E aí ele começa a reexplicar as escrituras para eles, e fala que fica com a gente, não vai embora não. Eles ficaram muito animados com isso, e na hora que ele parte o pão, eles percebem, é como se está escrito isso: os olhos deles se abriram e eles viram Jesus. Esse olho se abrir, o que a gente pode imaginar? O entendimento se abriu, né? Você viu uma coisa que estava selada. Eu entendi a realidade, agora, nossa, eu percebo. E aí o que acontece? Jesus some. Para onde que Jesus foi? Né? Falou: agora encarnamos isso, encarnamos. Então, quando a gente vive essa experiência da ceia, é como se todo esse símbolo de Jesus fosse experimentado numa cena. Então é realmente sacro. Então é bom que você sim coloque uma roupa legal, que você tente ser simpático, pelo amor de Deus, que você releve as pessoas, porque agora é o momento dessa partilha. Agora é o momento de você convidar os pobres, os coxos, os estrupiados, e nesse momento você oferecer o seu banquete de melhor que você tem. Não querer passar sabor em ninguém, pelo amor de Deus, isso não dá, não tem como. E Jesus é o nosso grande anfitrião do nosso banquete, né? Do nosso banquete. Então a mesa posta, isso é muito bonito. Vocês já se perguntaram do peru? O peru. Eu tenho umas perguntas assim, por que a gente come isso? Lembra? Faz. Lembra que eu tenho dito aqui que muitas das celebrações que foram assim, né, se aculturando com os símbolos cristãos, vêm de culturas que celebravam a natureza. Lembra? Que celebravam o solstício, a entrada e saída do inverno. Vocês lembram disso? Então, nessas culturas, o que tinha nesse momento em que você está entrando num momento de inverno, você vai sair para um momento de fartura logo após, você necessariamente vai ter que mostrar essa abundância, né? Você traz isso. Então, por exemplo, quando tem lá as famigeradas
frutas secas que tem gente que detesta, não sei como, eu amo aquilo, gente. Por mim, taca o papá assim, tudo, eu adoro. Pensa que você está entrando, pensa que você está no inverno, como que você vai ter? Você não é tropical. Vai ter mangas, abacaxis, bananas à vontade, assim. Não, gente, a fruta seca, ela consegue conservar meses, porque ela está ali, né, seca, cristalizada, né? Então, você colocar num pão doce isso, é como você chamar a fartura novamente. Mentira que o panetone é tão simbólico assim. Gente, e o tal do peru também. Então, quando você vê uma ave daquele tamanho, ele não é um franguinho, né? É um frango maromba, né? Ele é enorme. Você olha aquilo assim, nossa, que fartura. Então, é bom que a gente não faça mesmo sempre, que tem esse símbolo mesmo, sabe? De você ver aquilo, pensar nesse nascimento, no que está sendo celebrado, no que está sendo chamado a ser revivido ali, revivido naquela cena. Que mais? Então, aí você fala assim, mas tem algumas coisas que tem aqui e não tem em outro lugar. Sim, por conta de cultura mesmo, por conta de clima. Então, em algum lugar, a ceia cristã vai ter tais e tais comida, em outras vai ter tais e tais. Então, aqui para nós, a gente conhece algumas coisas que são para nós simbólicas, né? Por exemplo, você não vai ter uma ceia sem nenhuma farofa. Tem que ter farofa, tem que ter o salpicão, a maionese, tem que ter, né? Porque isso é muito nacional. E a farofa é realmente nacional, gente, é muito nacional. Agora, aleatoriedade, assim, nível Brasil, nível Tupi-Guarani. Sabe como a farofa foi inventada? Porque farinha, você fala farinha de mandioca, todo quanto é, né? Lugar, ali, principalmente na África também usava muito, mas a farofa é BR, a farofa é BR. E sabe como que foi? Os índios tupis guaranis pegaram a sua farinha de mandioca, que eles usavam muito, e pegaram uma carcaça de tartaruga. A mente, já vai criando. Colocaram aquilo no fogo e jogaram a farinha. Conforme aquilo foi, né, cozinhando, os restinhos de carcaça da tartaruga se incorporaram na farinha, trazendo para nós a nossa primeira farofa do Brasil. Nunca comi farofa com tartaruga, mas deve ser uma delícia. Então, gente, isso é verdade. Eu pesquisei nos manuais de história culinária. A farofa é BR. Aí depois tudo o resto que foi se adaptando, aí fala o seguinte. Aí depois tudo que foi aderindo à farofa, para ser chamada farofa tem que ter a farinha, né, principalmente de mandioca, a gente usa também de milho. Farinha de mandioca com acréscimo de gordura e alguma carne, para ser a tal da farofa. E a gente coloca o quê? Muito mais coisa, e coentro, cebolinha e de tudo, porque a gente é bom nisso, né? A gente é bom nisso. Farinha. Então são coisas que cada cultura vai dando seu tempero, vai dando sua mão, mas juntando tudo faz esse grande acontecimento que é a nossa ceia. Então que a gente possa sempre lembrar de tudo isso, sabe, gente? Quando a gente estiver vivendo, porque é anual, então a gente precisa estar atento a essas coisas. Você fala assim, por que comer à meia-noite? Por que a gente não pode comer antes? Desvairada de fome, não deu meia-noite para eu comer ainda. Larga de ser mentirosa. Tem uns amendoim que vem antes, tem uns friozinhos, umas frutinhas que tá ali rolando já faz tempo, né? À meia-noite é porque aí entra assim um tanto, né, de não posso dizer misticismo, mas diz que isso, gente, isso é absolutamente para deixar a história mais comprável, tá? Porque é legal. Então a gente vende conforme a gente comprou. Que Jesus teria nascido nesse horário, porque é como se a luz estivesse nascendo no mundo, sabe? Um novo dia raiando. Então é legal, mas você sabe assim que Jesus não nasceu exatamente em dezembro, mas isso é uma bobagem tremenda, gente. Não se apega a isso não. Pega o símbolo, é legal. É legal, é muito legal. Então por isso a ideia da meia-noite, né? Como se fosse a vinda da aurora, ela chegando, sabe? Hã?
Eu imaginei que tivesse alguma coisa relacionada com jejum. Com jejum? Não. Não, é mais com essa ideia mesmo. Com essa ideia. Tinha antigamente quando? Que, né? Antigamente. Quando é antigamente? Gente, lá para os anos 300 e qualquer coisa, tinha uma tradição que se levava o galo para a missa do galo. Eu achei demais isso, cara. Eu falei, eu não acredito. Nunca peguei um galo na missa do galo. Por conta desse raiado galo lá que cantou do Pedro. E aí esse galo era morto. Ai, gente, que legal. Na missa já asperge a galera do sangue do galo. Brincadeira, essa parte eu criei. Mas matava o galo mesmo. O galo era morto, só não aspergia as pessoas com sangue. Matava o galo e depois esse galo era oferecido para as pessoas. Tipo o quê? Uma ceia mesmo, uma partilha. Achei muito interessante isso. Muito interessante. Depois, não sei por que tiraram os galos, não entendi. Deixaram mais ascética a missa do galo, né? Acho que por isso que eu não sou mais católica, desde essa época de 300 e qualquer coisa. Aí já volto para as outras religiões. Entendemos? Entendemos perfeitamente, né? Porque a gente é muito festeiro. Então essa eu tinha certeza que essa é a mais fácil da gente compreender. Significado, né, comunitário, social, de partilha e realmente de nascimento. Semana que vem, então, presépio e o menino Jesus, ok? Nenhuma pergunta. Vamos rezar?